Olá, tudo bem? Em outubro nós vamos escolher quem vai administrar mais de 800 milhões por ano, mais de 70 milhões por mês, que nos pertencem a nós, sociedade. O jornal EL News tem a honra e a grata satisfação de receber para um debate honesto, direto, reto, com o vereador, ex-deputado, um homem com uma história política em Primavera. Nós vamos fazer as críticas necessárias, mas também reconhecer todos os trabalhos que foram feitos em prol da nossa sociedade. Boa tarde, Luizinho Magalhães. Tudo bem? Muito obrigado por me receber. Estou muito feliz em poder participar e ter sido o primeiro escolhido dessa extensa ficha de pré-candidatos. Nós fizemos uma eleição mundial, né? Com votos da China, Tailândia e tudo mais. A ordem dos candidatos foi definida assim. Primeiro, Luizinho. Se fosse por tamanho, já teria sido definido menor. Né? Mas não foi. Garanto que esse critério não entrou. Luizinho, por que você quer ser prefeito de Primavera? Eu me preparei para esse momento, né? Primeiro que você tem que ter na sua trajetória uma preparação. Eu digo assim que eu passei por todos os testes que alguém pudesse passar na vida. Vereador pelo 3º mandato, fui presidente interino da Câmara, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, o atual, né? Sou atualmente o vice-presidente, né? 3 vezes tive a oportunidade de ser deputado estadual de forma interina e me capacitei, me preparei para colocar o meu nome à disposição e avaliação da sociedade, porque só consegue se fazer isso quando você tem uma ficha extensa de trabalho prestado. E eu prestei trabalho para poder dizer que quero ser prefeito de Primavera. Luiz, eu já vou direto para a primeira pergunta aqui, e acho que você não se importaria em responder essa primeira pergunta já de cara, porque é uma pergunta que vem do Tito. Deve ser o Tito da Tito Car. O Tito pergunta o seguinte: também vou deixar minha pergunta, nobre Luizinho. Você vai ser candidato? Ou, mais uma vez, vai negociar cargos na prefeitura? Ô Tito, prazer, obrigado por você mandar essa pergunta importante. Desejo sucesso na sua pré-candidatura, onde você vai estar disputando com outro grupo político, mas desejo tudo de bom para você, porque conheço e sei que você é uma pessoa do bem. Primeiro que não existe negociação de cargos se você não tiver tamanho de você poder ganhar junto. Nós, do Partido Progressista, eu sou dirigente partidário, e quando você vai formatar uma aliança, existem as conversações. E você precisa de espaço para você governar, até porque as pessoas que perdem, as pessoas que às vezes têm uma capacidade, gostariam de integrar a gestão pública, e essas pessoas, quando acabam perdendo, você tem que encaixar em algum setor. É natural, numa cidade como Primavera, o prefeito tenha 200 cargos eletivos da sua confiança. E esses 200 cargos eletivos, ele acaba falando, olha, 5 pertencem ao Partido Progressista, 5 pertencem ao Partido X, 5 pertencem ao Partido Y, e essa indicação vai de acordo com que a pessoa tenha a capacidade técnica de assumir aquela função para a qual precisa ser ocupada. E isso faz com que os vereadores tenham as suas indicações dentro da prefeitura, é isso? Os vereadores, eu não posso responder pelos outros, eu digo pelo Partido Progressista. O Partido Progressista ajudou o prefeito Leonardo na primeira eleição, ajudou o prefeito Leonardo na segunda eleição, e nós temos o nosso tamanho dentro da gestão. Era uma indicação do secretário Franklin Roy, né, na Secretaria de Desenvolvimento, e o nosso partido, quem nós ajudamos a poder ganhar, ajudamos a poder administrar também. Por exemplo, uma das grandes obras do Partido Progressista é o aeroporto municipal. E quantos anos o aeroporto municipal deixou para ser iluminado, e nós temos a aeronave de pousos noturnos aqui. Segundo o que se comenta nos bastidores da política, foi o responsável pelo seu afastamento, através de um vereador que é presidente do MDB, que eu só vou dizer as iniciais dele, que é o Manuel Mazzucchi, passando informações para o Adriano, para que o Adriano provocasse o seu afastamento.
Isso de fato aconteceu? Isso é real ou isso é lenda política? Deixa eu falar para você, algumas coisas nós sabemos, outras coisas nós não sabemos, porque o pior da política, que eu sempre falo para as pessoas, não é você enfrentar o eleitor e pedir o voto e dizer o eleitor dizer para você que não vota em você. O pior da política são os bastidores e as manobras que acabam existindo na calada da noite e isso acaba te prejudicando. Eu tenho um vínculo com o Léo e o Léo conosco desde a eleição dele de vereador. Nós fizemos uma aposta, existia uma briga polarizada entre Viana e Piana na cidade de Primavera do Leste. Uma hora era Viana, outra hora era Piana, outra hora era Piana, outra hora era Viana. E nós acreditávamos que aquele menino pudesse fazer a diferença no trabalho, tendo a oportunidade como vereador. E lá, antes de ser vereador, ele foi o meu chefe de gabinete. O Léo foi uma aposta em que o Luizinho Magalhães e a Sociedade de Primavera do Leste comprou a ideia, e essa ideia veio vindo, ele e Léo, até uma altura, ela veio em que o Léo ouvia o conselho dos amigos. Dos amigos, né? E num determinado momento para cá, o Léo cresceu, o Léo deixou de ser o Léo que a gente até então lá atrás conhecia, para ele tocar um projeto político, de certa forma, pessoal. Deixou de ouvir os amigos. O Léo abandonou os amigos. Ele toca o projeto dele, e eu nunca questionei isso, porque eu também fiz parte de falar para as pessoas que o Léo era uma grande oportunidade, que Primavera do Leste precisava ter um prefeito jovem, um prefeito bacana, um prefeito correria, um prefeito menino, né? Até então, né, que administrasse, que sentasse, que desse velocidade na cidade. E o que nós apostamos aconteceu. O Léo entrou. Só que o Léo entrou, e na medida do possível, na medida que as coisas vão acontecendo, você vê a transformação que as pessoas acabam tendo. O Léo passou a ter um novo grupo político, e nesse novo grupo político, nós não estávamos inseridos nessa nova situação. Essa mudança do atual prefeito se deu depois das eleições de 2020, porque eu acho que foi o grande mal foi o Léo ter vencido. É uma análise minha, não sei se você concorda, se não concorda, pode dizer. O Léo ter vencido com 89% do voto, que ele se achou o dono de Primavera. Com 89% do voto, a Primavera é minha e eu mando e faço o que eu quero. E começou ali a dispensar vários companheiros. Tanto é verdade que, não sei se direto, e você vai poder responder isso, direto ou indiretamente, você é no nome da gestão para ser candidato a deputado estadual em 2022. Né? E em 2022, o Léo, que defendia uma candidatura de deputado local, vai apoiar a Janaína Riba, de fora. Aliás, alguém tem notícia da Janaína Riba? Faz tempo que eu não vejo ela. E vocês têm uma coisa que virou na cidade, que foi aquele encontro na Porto Alegre, onde você impunha o microfone e chama ele de traíra, várias e várias vezes. Para desembocar ali, né? Isso começou em 2022 com 89% dos votos? Eu acho que isso começou antes, né? Antes, né? Isso começou antes, né? Até porque nós acompanhamos, eu consigo separar a gestão, né, do que é gestão, do que é pessoal, eu consigo colocar cada coisa no seu devido lugar, e a maturidade nos faz fazer isso. E o jornalista, como você, consegue fazer isso muito bem. Separar uma coisa da outra. Separou uma coisa da outra. O que aconteceu na situação entre eu e o Léo na Avenida Porto Alegre? Vamos à verdade dos fatos. Bambu vai gemer? Bambu vai gemer. Vai gemer. Vai gemer, aqui é a verdade. Então vou te responder. Houve um acordo selado de mão entre eu, Nardes, Marco Bravin e Leonardo Bortolini. Apertado a mão. Para mim ser candidato a vereador na eleição de 2020, eu só ia ser candidato se fosse para a Primavera ter um projeto político, que é o que o Lucas fez, com vice-governador, com senador, com deputado federal, com deputado estadual, todas as esferas de poder possível.
pudesse sair da Câmara, do Parlamento, da sociedade civil organizada, um movimento que Primavera demarcasse território. Uma cidade com quase 100 mil habitantes não tem um deputado estadual. Então nós selamos o quê? Um acordo. Que acordo foi esse? No Sindicato Rural. Eu pedi um café da manhã. Sentou eu, o Léo, o Marco Bravin e o Nardes. E qual foi o acordo que nós fizemos? Por Primavera do Leste. Que eu seria candidato a vereador. Ganhando a eleição de vereador, o grupo estaria pronto para me apoiar na candidatura a deputado estadual. O que chegou em 2022, para minha surpresa, por conta das questões políticas partidárias, chegou o momento de nós definirmos se aquela conversa do passado estava firme no presente. Para minha surpresa, aquela conversa do passado não estava. Eu, na reta final, encontrando o Léo na Avenida Porto Alegre, o sentimento que me causou naquele momento, quando eu olhei para ele, eu olho para você. Lembra do aperto de mão lá no sindicato? Lembrei do quê? Do aperto de mão lá no Sindicato Rural. Esse aperto de mão significava um compromisso com Primavera. E eu me senti o quê? Traído. Eu me senti ali traído. Foi o que aconteceu. Quando eu chamo o prefeito Léo Bortolucci traidor, é porque essas histórias de bastidor eu conheço todas. Todas. Correto? E eu sabia desse acordo. Inclusive fiz uma entrevista com o prefeito Leonardo Bortolini, uma que o Modesto e o outros pessoal da prefeitura, né? Tem inclusive um projeto de jornalista querendo esparramar isso aí, onde eu entrevistei o prefeito Léo, eu entrevistei para o programa Olho Vivo na Cidade. Isso mesmo. Não foi você quem conseguiu a entrevista para mim? Consegui a entrevista, você conversou com o prefeito Léo, falando sobre o projeto político de Primavera do Leste. E ele mentiu na entrevista, dizendo que o projeto da Primavera, que não sei o quê, bababá, e roeu a corda. Então eu conheço do que eu estou falando. Léo é um traidor. Eu observei isso e digo isso. Eu não vou, como jornalista, observar um branco e dizer isso é preto, ou observar um preto e dizer isso é branco. Mentira não é aqui, mentira é da lá, do lado de lá. Bom, manda a primeira pergunta daí. Enquanto a produção separa a primeira pergunta de lá, que veio pelo nosso Facebook, eu vou te fazer uma pergunta aqui do Bira da Econômica. E ele pergunta aqui para mim o seguinte, vamos abrir aqui para fazer a pergunta do senhor Ubiratã Ferreira. Luizinho, você será candidato a prefeito mesmo? O eleitor primaverense que pretende votar em tu pode ficar tranquilo? Sobre hipótese alguma, você irá retirar sua candidatura? Ô, Bira, obrigado pela sua participação aí mais uma vez, né? Fico muito feliz de você. Você é uma grande potência que a cidade tem, não só como empresário, mas também com a situação voltada para o lado político, né? Quem sabe um dia Deus vai tocar seu coração e você vai vir pro lado de cá também, sentado do lado de cá. Vamos lá, Bira. Eu não posso dizer dessa água não bebo. A gente torce por Primavera. Tem pessoas que trabalham pelo seu projeto pessoal. Não é o meu caso. Eu sempre trabalhei pelo projeto de Primavera. Senão não seria vereador 3 vezes e 3 vezes sentado como deputado estadual. Então, muitas coisas. Eu, por exemplo, converso com todos os políticos. O meu partido, em rede nacional, em rede estadual, pede para que nós sentamos e conversamos. Eu sento com o Adriano, não tenho problema nenhum, de ordem pessoal nem política. Eu sento com o Sérgio Manique, eu sento com o Ademir, eu sento com... Agora, o que vai definir isso? Aquele melhor projeto para a Primavera. Não é um projeto para o Luizinho. Eu não posso ser candidato de mim mesmo. Nós estamos avaliando uma pesquisa, por exemplo, hoje está fazendo 30 dias que nós lançamos a nossa pré-candidatura. Nós saímos de 0 para 11. Dos 4 pré-candidatos, nós estamos em terceiro. Do 0 para 11% das intenções de voto. É eu que estou falando? Não, as pesquisas estão mostrando.
Sinal de que aquilo que nós temos feito de trabalho, as pessoas confiam. Então, Almira, eu confio muito que podem, nós vamos buscar um arco de aliança no decorrer até agosto, que é o prazo final das coligações. Nós não sabemos quem vai com quem, né? Nós vamos tentar cooptar mais partidos no arco de aliança com nós progressistas, e esse arco de aliança vai desenhar um tamanho para nós. Claro que se nós tivermos um tamanho de acordo político, partidário e financeiro, não tem por que não dizer que eu não vou candidato até o final. Agora, é um projeto que depende de quê? Pensando em Primavera do Leste. Tudo bem. O vereador Adriano falou em tribuna que ele mandou inclusive para mim, uma fala do produtor Zeca Viana, dizendo que não, você já estava acertado com o grupo do Sérgio Manique. As pausas é a minha cabeça que não está funcionando, a gente não é? Que você estava acertado com o Sérgio Manique. Tem esse acerto? Tá. Vereador Adriano, isso aqui é o cajado, é um bambu, né? Eu não falo que vai gemer. Eu quero aqui responder Vossa Excelência, que é meu colega de parlamento, e responder assim, olhando nos seus olhos. A gente tem que fazer política pensando na verdade. Eu fui para Brasília com o Adriano. Semana passada? Semana retrasada. Retrasada. É. E sentamos eu e ele, falando o seguinte: eu quero uma conversa. Eu, você, o Sérgio Manique, o Getúlio Viana, o Zeca Viana e o Cabral. Cabral, por quem não sabe, é o coordenador da pré-campanha do Sérgio Manique. Eu quero uma conversa. Essa é a conversa. Combinado, Adriano? Não, mas é o Loss que vai responder por mim, não sou eu que vou lá, eu não vou mais lá e tal. Mas, Adriano, posso puxar? Posso. Combinado, Adriano? Combinado. O deputado Zeca mandou uma mensagem de WhatsApp para alguém dizendo que eu estaria fechado com o Sérgio Manique. Essa mensagem que ele falou é porque nós estamos conversando. E que essa conversa participava o Adriano junto. O Adriano antecipa tudo isso, vai na tribuna da Câmara Municipal, utiliza do plenário da tribuna e antecipa dizendo que não faz nenhum tipo de composição comigo, achando que eu tinha ido conversar com o Zeca, com o Getúlio, com todo mundo, com o Cabral, com o Sérgio Manique, sem ele. Ele antecipa uma eventual situação na cabeça dele, premedita uma situação que não existiu, que não aconteceu e que eu não teria problema nenhum de falar, porque quem está na vida pública, você tem que sentar com todo mundo. Você tem que sentar e conversar com todo mundo, porque projeto político de si, é o que eu estou falando. Pode até dar certo por uns dias, mas ele cai por terra depois. Eu quero conversar na quinta-feira com o vereador Adriano para saber se é verdade que ele procurou o Sérgio Manique para ser o vice do Sérgio. Se é verdade ou não essa informação. Eu tenho informação. Data, local, hora, tudo. Anderson Silva, comunicador. Luizinho, fala aí que a saúde de Primavera do Leste está desassistida pela administração. Fala que hoje é melhor fazer festa do que gastar esse dinheiro com as cirurgias e exames que estão na fila de espera. Posso responder? Claro. Anderson, tudo bem com você? Um grande abraço, grande comunicador, repórter, jornalista, parceiro de comunicação da nossa parte também. Anderson, eu sei das dificuldades, vou passar para você que em 2016, nós temos uma UPA de 2016, nós estamos em 2024. Essa UPA, na época, a Primavera tinha 40 mil habitantes, hoje nós estamos em 86 nos dados do IBGE, passando de 100 mil, e só na farmácia municipal, 150 mil pessoas cadastradas e tirando remédio aqui de Primavera, porque sai de Pochorel, do Santo Antônio, de Paranatinga, de Gaúcha, de Campo Verde, tem 150 mil pessoas que retiram medicamentos, como que a cidade que tem 86 mil, 150 mil pessoas retiram medicamentos, porque as pessoas acabam vindo para cá. Nós ficamos sufocados. Nós não temos mais condições, eu estou batendo duro há muito tempo, inclusive por uma policlínica para ajudar a UPA. Essa policlínica com atendimento em microcirurgias no Primavera 3, Buritis, Padre Honesto, Guterres, Tuiú e toda essa região.
Então eu quero aqui poder dizer para você que eu sei do gargalo que existe e nosso plano de governo está incluso a questão da policlínica e o estudo do hospital regional, como tem sido feito em outras regiões, porque Primavera tornou-se polo, e esse polo, ele é responsável pela saúde não apenas do primaverense, porque o cidadão que está em trânsito, por exemplo, se ele passar mal aqui agora, um caminhoneiro, estiver transitando em Primavera, ele passar mal agora e ele for para a UPA com um ataque cardíaco, por exemplo, o médico lá da UPA vai atender ele. Lá vai ter 100 pessoas esperando, mas o caso dele é mais grave, então vai dar uma atenção para o caso dele. Então, hoje a UPA tem 5 médicos no atendimento diário, mas para atender 600 pessoas. Quer dizer, nós temos uma UPA sofrida, com os funcionários que trabalham muito, mas infelizmente, eu posso dizer para você que isso é um plano de gestão para 2025, a gente já tomar um plano de ação imediata, vamos falar assim, um grito de socorro. Mais perguntas? Mais perguntas. Riquelme Campos. Luizinho, caso você seja eleito prefeito de Primavera do Leste, qual seria o seu trabalho em relação à saúde na região do Primavera 3, Buritis e o Padre Honesto Costa? Riquelme, um grande abraço para você, parabéns, obrigado pela sua pergunta, tá? Por estar participando conosco aqui. Riquelme, confirmando a minha candidatura, nós estamos num período pré, confirmando a minha candidatura, eu tenho certeza que eu vou ser prefeito de Primavera, porque eu vou para as ruas mostrando a nossa capacidade e a nossa interação dos problemas que nós sabemos do que está acontecendo com Primavera do Leste. Eu tenho o Buritis, o Primavera 3 e o Padre Honesto Costa, por exemplo, como uma cidade maior que General Carneiro, maior que Dom Aquino, maior que Poxoréu, que é o nosso município mãe, maior que Poxoréu, maior que Santo Antônio do Leste. Olha quantas cidades eu já citei aqui, maior que Novo São Joaquim. Olha que Ribeirão Cascalheira. Ribeirão, e vamos pegar vários municípios do estado de Mato Grosso. Então, essa região, ela precisa de uma atenção especial e nós entendemos que já é um polo que necessita da segurança, da saúde, da educação, da infraestrutura. Tudo isso nós vamos olhar com muito carinho para a região do Buritis, Primavera 3, para a nossa escola. Pode ter certeza. Mais uma pergunta? Franciele Trisotto Cabral. Cabral está certo que Primavera precisa de projeto político. Projeto pessoal fez o mesmo. Sua consideração. Franciele, obrigado, tá? Franciele, é o que eu digo, né? Às vezes, quando você está há muito tempo na política, as pessoas falam, por que essa pessoa tem tanto tempo na política? Se considerado os políticos que passaram pela vida de Primavera, e o Luizinho Magalhães retornou como vereador, as pessoas falam, mas você foi deputado, por que você voltou para... Primeiro que eu tenho muito orgulho, e quero dizer para você, Fran, com todo o carinho que eu tenho por você, e por todo mundo, que a gente tem novos desafios, a cidade caminha, a gente olhando para frente, o que está errado tem que ser consertado, e nós vamos olhar, não vamos olhar pelo retrovisor, nós vamos olhar pensando no futuro que essa cidade, que amanhã vai estar com 100 mil, com 120 mil, com 150 mil, aluguel muito caro, tem tanta coisa que a gente vai discutir aqui, né? Estamos correndo atrás de casa, fomos no Ministério correr atrás disso, então é muito trabalho, e esse trabalho nós estamos prontos para fazer esse enfrentamento. Muito bem. Luizinho, você hoje tem uma posição de independência, mas nós fizemos um levantamento dos últimos 3 meses, você participou uma parte só desses últimos 3 meses das votações, mas 97% dos seus votos foram junto com a base aliada. 97% de votos favoráveis junto com a base aliada, você integra a base aliada? Eu integro com independência. O que eu acho justo, eu estou junto. O que eu não acho justo, eu estou fora. Então vamos lá, muito bem. Se você tem independência, por que é que até agora não se foi citado o caso de Valmir Zelis na Câmara? O Ministério Público já está investigando ele. Já está investigando? Tá. É o papel do Ministério Público, né? Nós acompanhamos, eu liguei ao prefeito de Rondonópolis, eu conversei com a secretária do prefeito, com a secretária que tomasse conta disso, e diferente do que muitos fazem, né? Alardeiam, vão lá gritar, o que está errado? O Ministério Público já está tomando de conta de toda a situação, está investigando, como está investigando outras coisas. Cowboy, eu quero saber por que vocês também não me citam um cowboy. Continuou trabalhando, sendo que ele estava lá na operação, lá o quê? Lá Castelo, lá Castelana.
Eu limpei. Eu não sou prefeito. Entendi. Se ele tivesse na minha folha de pagamento, eu ia responder, eu não sou prefeito. Mas você não pode cobrar? Eu posso cobrar, mas aí a polícia já está fazendo investigação. Tudo existe uma investigação. A Polícia Judiciária Civil está no caso desta questão do Valdeir Elis, do cowboy, de todas as pessoas. Ela está investigando. E quando você acaba entrando nessa celeuma, você quer, na ânsia de achar que está fazendo alguma coisa, você pode atrapalhar. Entendeu? Então, nesse exato momento, a polícia está fazendo investigação de todos os fatos, está levantando o que é verdade, o que é mentira, né? E vai culpar, né, aquelas pessoas que, ora, se fizeram alguma coisa de errado, vão ser apuradas, com certeza. Você é vice-presidente da Câmara Municipal. Sim. Eu vou abrir uma oportunidade aqui para que você diga perante a sociedade qual o seu posicionamento perante o caso Valmir Elis. Errôneo, né? O município não poderia fazer isso jamais, errôneo. Né? Até tanto que eu estou te falando aqui que o Ministério Público está investigando, e o Ministério Público é o fiscal do cidadão também, não é só a Câmara tem seu papel, uma vez que a Câmara tem lá, né? Nós somos um colegiado, esse colegiado é representado por 15, muitas das vezes você quer fazer algo, você depende do voto de pelo menos 1/3 para que qualquer tipo de requerimento seja aprovado. Tem umas coisas que acontecem nos bastidores que no grupo do Zap é fácil você discutir. O difícil é você discutir dentro. Você precisa do número, no mínimo de 5 parlamentares, para você abrir qualquer tipo de procedimento de investigação. Caso contrário, você não anda, você não caminha, você não tem condições de fazer o seu trabalho com independência. E hoje você não consegue juntar 5 para investigar qualquer coisa da prefeitura. Não consegue hoje. Não consegue. Não o grupinho do prefeito domina. Tá? Eli, sabe o que acontece, Eli? São formas de você poder trabalhar que acabam sendo diferenciadas. Eu sou um político, ao longo da minha vida, de tanto que eu apanhei, e ficar muitas vezes... O Luizinho não reage, o Luizinho não fala isso, porque eu deixo com o tempo. O tempo vai se encarregando de colocar as pedras no seu devido lugar. Quem meter a mão, quem roubou, quem é ladrão, seja quem for, qual a ação que fizer, vai pagar a conta, cara. Mas você está lá para fiscalizar. Eu fiscalizo dentro daquilo que eu estou te falando para você. Eu tenho uma ação direta junto com o Ministério Público, que eu entro, que eu converso, que eu dialogo, que eu informo, que eu peço, que eu cobro, entendeu? Agora, isso eu não levo para a tribuna depois de estar só resolvido. Só posso levar as coisas que forem verdadeiras ali. Eu não posso trabalhar com achômetro. Eu acho que está acontecendo isso. Qual o critério que você vai usar sendo prefeito para fazer as nomeações? É critério técnico ou critério do partido? Critério técnico e político também. Ele não vai condenar a política. Ele não tem como. Na hora que vai para o sol segurar a bandeira, eu estou lá com uma pessoa, a dona Joana está segurando a bandeira para mim lá, tem uma vaga de zeladora, ela não tem instrução, dona Joana não tem instrução de um curso superior. Ela é semi-analfabeta, mas eu tenho o direito, como prefeito, de nomear. Eu vou nomear a Joana. Eu não vou nomear uma pessoa que não teve junto comigo. É injusto. Politicamente, eu falando, mas você pode pegar uma pessoa com mais experiência, eu vou dar oportunidade para aquela que esteve segurando a bandeira comigo. Eu vou fazer esse tipo de política porque é dessa forma que você... Não tem como se valorizar as pessoas se não for dessa forma, Eli. Quais são suas parcerias? Se você chegar a ser prefeito, você vai precisar de parceiro no governo do estado, parceiros no governo federal, e os parceiros do próximo prefeito ainda serão os que estão lá, porque a eleição deles é 26, né? Como é que estão suas parcerias? Minhas parcerias são ótimas, né? A eleição terminou em outubro. O governador, você é governador? Oi, governador, tudo bom? Governador, eu preciso do senhor lá para a primavera. Eu estive com o senhor, ajudando o senhor. Eu quero o senhor lá, ajudando a primavera. Não ajudando o Luizinho, não. Eu quero o senhor ajudando primavera. Então, governador, eu preciso que tudo aquilo que o senhor fez aqui, eu estou lhe apresentando a parceria para essa parceria continuar. Não tem esse negócio de partido porque é de governador. Para com isso, essa aí é conversa para boi dormir ali. Isso é conversa fiada. Terminei a eleição, meu amigo, pé na estrada. Primavera é maior, primavera tem desafios para ser feito e nós vamos resolver. Brasília é 100%. Eu não digo nem 90%, 100%. O Adriano acabou de mandar uma pergunta aqui.
Eu vou fazer, porque aqui não tem, não. Pode ficar à vontade. Toda a pergunta aqui, porque o bom de encarar ele é aqui, ó. Olha o bambu aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta aqui a pergunta dele. KKKKK, KKK, KKK. KKKKK, pergunta do Neri. O que tem o Neri? Neri é um político que teve um problema legal de poderio econômico em uma determinada eleição. Foi condenado, cumpriu o seu. Agora, se eu entendi a ironia do nosso amigo Adriano aqui, é porque ele seria de esquerda. Eles apoiam o Lula, que é da mesma turma, o Neri Geller, que nós estamos falando de Neri Geller, é a mesma turma do Blairo, do ministro Fávaro, Carlos Fávaro e Neri Geller. Você, então, seria de esquerda por isso? Acho que eu entendi a ironia. Primeiro que o vereador Adriano sabe que eu tive nas ruas pedindo voto para o Bolsonaro, né? Eu tive nas ruas pedindo voto para o Bolsonaro. Passou a eleição, eu peguei 2 anos de governo Bolsonaro e 2 anos agora de governo Lula. Eu perguntaria para o senhor, como pré-candidato também, se o senhor for em Brasília e o presidente Lula quiser dar 1000 casas, o senhor sendo prefeito, o senhor não vai aceitar? O senhor não quer as casas? Se o prefeito quiser dar um hospital regional, o presidente quiser dar um hospital, o senhor não vai querer o hospital porque é do PT, porque é de qualquer outra sigla? Se fosse qualquer outra sigla, o senhor não vai aceitar porque o senhor acha que isso vai prejudicar o povo ou vai ajudar o povo? Então, Adriano, esse tipo de desconstrução comigo não funciona, tá? Eu não olho partido, eu olho pessoas. Eu vou olhar pessoas. Quem precisa disso? É eu que preciso? É o povo de Primavera que precisa. Essa fase de ficar brigando agora, quem é direita, deixa para nós brigar quem é Bolsonaro, quem é Lula em 2026. Agora eu preciso ajudar Primavera. Luizinho, quando foi deputado, ele conquistou para a Primavera do Leste o comando regional da Polícia Militar, leitos da UTI, o comando da Polícia Civil, da PJC, que veio para a nossa cidade. Está mentindo? Não, está certíssimo. Certíssimo. Isso foi muito bom, mas está no passado. Quero saber hoje, você tem ido a Brasília. Para ir a Brasília custa diária, né? Passagem, não sei nem passagem, não é? De carro, não sei como é que funciona. Tem gente que gosta de voar de avião, andar só de avião. Eu gosto de andar de carro. O que significa em Brasília? Ou é só para pegar diária? Desculpa perguntar, mas a pergunta que o povo faz é essa. Eli, eu gosto de você porque você é direto. Isso é bom perguntar. Sim. Eu falo sempre para as pessoas que não existe forma de você buscar recurso. Ou você tem que ir para Brasília, você vira vereador de Primavera do Leste. Ou você corre para Brasília, ou você corre para Cuiabá. Diferente de você pegar, por exemplo, uma diária, eu vou fazer um curso em Fortaleza. Eu vou viajar para o Rio Grande do Sul, fazer um curso, porque vai ter um encontro bem no período do chopp lá, da festa Farroupilha. E eles começaram a ler uma moda que eu nem entendi por quê, que é curso em Belo Horizonte. O que tem em Belo Horizonte? Pois é, eu também não posso dizer porque eu nunca fui. Mas assim, falando para você, eu vou para Brasília porque lá é fonte de recurso. Eu vou te falar um problema que eu fui tratar com os 2 senadores da República. Eu estou 3 meses, eu estou, nesses 3 meses, eles, quando me veem falar, põe a mão na cabeça, meu Deus, leva um Luizinho. Eles põem a mão na cabeça, Eli, leva um Luizinho. Não, leva um Luizinho. Nós temos que resolver esse problema logo de Deus. Perícias do INSS. A pessoa embarca aqui, se você está do dodói agora, vai encostar pela empresa, você tem que fazer a perícia ou em Água Boa, ou em Barra do Garça, ou em Rondonópolis, ou em Cuiabá. É justo ali? Não. O INSS tem em Primavera? Tem agência aqui? Tem. Tem, né? Do lado ali do... O que não tem em Primavera? Um médico. Para poder fazer a perícia credenciada, para ele fazer perícia. Não, ele não vai embarcar no ônibus de madrugada, de carona, sabendo se tem dinheiro, não tem dinheiro. Esse é um dos exemplos. Eu fui recebido agora pelo assessor especial da presidência, o ex-deputado Valteni Pereira, e eu falava, por exemplo, sobre o crescimento de Primavera, sobre o estudo de Primavera. Abrimos o mapa e em cima da mesa, com o ministro Padilha, eu falava do que é essa Primavera de 10 anos e essa Primavera dos 10 anos para cá. É fácil você
traçar. Como é que você traça buscando recursos se você não falar que tem casa? O que mata o primaverense? O aluguel. O cara ganha R$ 2.000, o aluguel é 1.500. Como é que ele faz para sobreviver com a família dele, com a esposa, com a mulher, com criança, com tudo mais? Qual a tendência dele? É dele ficar em primavera? Não. Graças a Deus existe o Vale Verde, Nova Poxorel, existe essa região que acolheram essas pessoas que não davam conta de pagar até que os projetos habitacionais ganhem celeridade. Agora depende de gestor. Aí você vai me perguntar, Luiz, tem gestor que caminha para um olhar mais humano? Eu vou falar, tem. Tem gestor que não caminha? Vou falar, tem também. Tem também. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Vem lá. Abraão PVA. Luizinho Maravilha, vou dessa forma. Com todo respeito pelo seu trabalho, eu acho que, no meu entender, a coligação do prefeito Léo vai ter o reconhecimento do seu trabalho, vai ter que reconhecer o seu trabalho no caso disso, e vai estar junto por Primavera Melhor. O Abrão, tudo bem? Bom, se eu entendi a pergunta do Abrão, né, ele quer saber se eu estaria na coligação do prefeito Léo? É isso ou não? Se eu entendi ou não? Vou ler de novo. Luizinho Maravilha, com todo respeito pelo seu trabalho, eu acho que, no meu entender, a coligação do prefeito Léo vai ter o reconhecimento do seu trabalho e vai estar junto por uma primavera melhor. A questão é realmente essa. Abrão, eu já respondi, inclusive, essa pergunta, mas respondendo você, eu vou dizer assim, ó, eu não tenho porta fechada com ninguém, eu vou analisar. Imagine você que quer compor primavera, quer pensar em primavera, e amanhã a pessoa, eu quero conversar com ele ou ele não quer conversar comigo. Tem como a gente pensar em primavera? Não, né? Então eu vou conversar. Aquele que estiver pensando em primavera, é com quem eu vou andar. Está explicado. Muito bem. Mais? Edeilton Machado. Esse caso, Valmir Zelis, que não pagava o salário dele, quem pagava o salário dele? Era o executivo ou o poder legislativo, Luizinho? Ex-vereador, quero aqui te cumprimentar. A família Machado a família teve 2 vereadores. O Aldir. O Edeilton, né? O Edeilton. E o irmão dele. O irmão dele, que é o Eres. O Eres Machado, né? Uma família muito bacana, pessoal pioneiros aqui na cidade. Quem pagava o salário do Valmir Zelis é o executivo. Ele é servidor do Executivo Municipal, não servidor da Câmara Municipal. Então, portanto, está atrelado, tudo que tiver atrelado a servidor está focado na área do Executivo. Eu só faço a correção na explicação do Luizinho, que ele é servidor para receber. Trabalhar não é de servidor. Ele estava na vigilância sanitária. Só vigilância sanitária. Agora, antes de mais uma? Manda mais uma, então. Se eleito for, e sabendo que o distrito de Nova Poxorel sofre com um assoreamento muito grande por causa das águas que vêm da cidade de Primavera, você tem alguma ideia de como solucionar essa questão? Ou, na visão do senhor, isso é um problema da cidade vizinha e deixa para lá? Parabéns pela coragem de concorrer nesse próximo pleito como prefeito. Tenha meu respeito. Grande Beto, um abraço, Beto, tá? Um grande defensor, inclusive, de toda essa região, uma pessoa que tem o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração também como uma pessoa que ajuda a construir. Beto, a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, ela tem uma equipe pronta, primeiro para a gente cuidar dessa parte ambiental, né, que a gente tem. E nós temos a equipe técnica, tanto da Prefeitura de Primavera quanto de Poxorel, juntas para a gente cuidar dessa parte do assoreamento que existe aí nessa região descendo, porque o volume de água de Primavera chove aqui 12 horas, essa água vai para onde? Para onde que ela vai? Ela vai descer para Nova Poxorel, o volume de água está lá, enfim, vai passar por tudo isso. Nós temos sim um grande projeto. Primeiro, nós temos uma gratidão por essa região acolher tão bem as pessoas da cidade de Primavera, que vêm para cá para Primavera e acabam tendo que morar aí. E pode ter certeza que quando a gente quer fazer, a gente faz. Eu tenho sido um parceiro incondicional, tendo mandato ou não, de toda a comunidade. A exemplo, foram 240 títulos entregues na sexta-feira pelo prefeito Nelson Paim, uma emenda que lá atrás eu pedi ao deputado Valtenir, comprasse os equipamentos, fez os equipamentos, juntou o dinheiro, comprou os equipamentos, fizeram a topografia e 240 títulos já foram entregues. Vai ser feito melhor para a região? Vai. Então vem melhoria por aí. Nós entramos nos últimos 15 minutos do programa. Vamos pedir para o pessoal que tem que mandar perguntas, mande perguntas. E enquanto vocês estão mandando as perguntas, eu vou aqui com o vereador Luizinho Magalhães, pré-candidato a prefeito de Primavera do Leste pelo PP. O senhor votou a favor pela isenção
do ISSQN para a Cargill. Vereador, uma das maiores multinacionais que, sim, vai gerar emprego, vai gerar renda para a cidade, mas ela não precisa de isenção. O faturamento da Cargill é estrondoso. Ou poderia lhe ser dada isenção? Por que não foi pedido uma contrapartida, como, por exemplo, fez o Primacred, que pegou um terreno, mas deu uma escola? A Cargill não poderia ajudar no transporte público? Por que foi feito graciosamente essa isenção da Cargill? Primeiro assim, existe um plano de ação do município com relação à captação de indústrias. E a Câmara Municipal, desde lá atrás, ela vem trabalhando para que os empresários, quem quer investir em Primavera, recebe, desde a época do governo Getúlio, um incentivo, recebe a força da máquina. Vamos arrumar parte do terreno, vamos fazer tudo aquilo, infraestrutural, para poder diminuir, e com o tempo esse ISSQN vai vir para cá, deu 10 anos, passou os 10 anos, vai começar a colher tributos, então instala em Primavera do Leste e tal, aquela política da boa vizinhança, vamos falar assim. Eu sou favorável, assim, de que nós pensamos para o futuro, como que nós vamos operar isso para frente? Para trás não tem como a gente mexer. Se eu pudesse voltar atrás, olhando nesse prisma que você está olhando, eu voltaria, mas não tem como voltar, porque já foi feito. Nós demos incentivo a uma grande empresa multinacional, que é a Cargill, né, Alimentos, só para você ter uma ideia. Eu cheguei em Santa Catarina, um dia que fui em Santa Catarina, em 2018, cheguei lá, quando fui comprar um óleo, aonde era o óleo? Primavera do Leste. Então eu sentia muito orgulho de ver o óleo está sendo lisa, está sendo produzido em Primavera do Leste. A maior indústria de ovos da América Latina, onde que é? Mantiqueira, Primavera do Leste. Então, assim, esses incentivos vêm feitos lá desde a época do ex-prefeito Getúlio. O ex-prefeito fez um grande trabalho e foi dado sequência nessa ideia dele. Tomou um tom com a Big Fang, mas fez um grande trabalho, principalmente com a Mantiqueira e com a Paraná. A questão, vereador, eu entendo que não é a isenção. A isenção, ela atrai a empresa. Agora, uma empresa como a Cargill e como outras, e aqui eu estou citando isso para que fique o aprendizado para o futuro. Não é? Mas depois, se o senhor for prefeito, tenho certeza que a sua ação vai ser fazer grandes empresas também. E nós queremos arrecadar, né? Nós queremos arrecadar. Mas vamos falar da isenção. A isenção está beleza, está até ok para atrair empresas um certo período, ajudar na implantação. Mas a empresa poderia dar uma contrapartida. O que seria hoje 2 milhões para uma Cargill? Mas aí eu tenho que combinar antes, né? Não, tem que combinar antes, né? É antes. E é isso que a atual gestão não fez. Eu não participei dessa conversa. Por que não tem? O transporte público. Eu vou linkar os dois assuntos. Por que a Cargill não ajuda no transporte público? Porque transporte público não existe em Primavera. Ontem eu estava tomando um café ali no centro e perguntei para a garçonete qual é o problema que você... A pergunta era qual a maior dor que você tem em Primavera do Leste? O que te dói em Primavera do Leste? E você acha que o próximo prefeito... E ela falou, transporte público. Eu venho da minha casa, eu moro no Primavera 3, eu tenho que vir ou de bicicleta, ou de carona de moto, ou carona com alguém. Quando está chovendo, como é que eu faço? Não tem transporte público numa cidade com mais de 100 bairros, com mais de 100 mil habitantes, não tem transporte público, vereador. E a Cargill não pode bancar? Bom, você está coberto de razão, mas isso tem que ser combinado, Eli. Me permita só numa parte aí, tem que ser combinado lá atrás, antes de fazer o plano de incentivo, antes de tudo isso, com a doação de passes ou de recursos, ou alguma coisa nesse sentido, numa parceria público-privado em relação a esse assunto. Mas você não deixa de ter tua razão. O transporte público já está na pauta, nós já estamos escrevendo o que nós vamos fazer no nosso plano de governo sobre o transporte público de Primavera. Tá certo. Vamos falar do outro tripé, habitação. O prefeito atual, ele faz
cena unicamente para ganhar votos. Essa é a vida do nosso prefeito. Ele vai inaugurar, seja lá que estágio for, durante a campanha eleitoral, as 1.800 casas que ele conseguiu, apartamentos que ele conseguiu, que não foi ele quem conseguiu foram os vereadores. Ele vai fazer uma Expo Primavera unicamente com o propósito. Eu estou tomando um cafezinho que estou ruim da garganta. Com licença. No final de agosto, unicamente com o propósito eleitoreiro. Inclusive, eu quero a data do evento para fazer eleitoreiro. O que vocês podem fazer para resolver essa questão? Bom, primeiro que o executivo ele tem a forma de poder conduzir, alguns têm, olham para isso. Eu sei que a nossa cidade cresceu, muitos jovens, há uma juventude, há um trabalho que precisa ser feito, muitas pessoas gostam de festa, né? Eu sempre concordei, sempre vi isso. É importante, né, você ter esse momento de alegria que a cidade deva ter, mas é importante a gente ter uma responsabilidade ainda maior para com outras áreas. Então, eu posso dizer, afirmar para você que no futuro a condução nossa de trabalho com relação a esse assunto será outra. A sua proposta de governo para a sua gestão, e é isso o motivo da entrevista. Vamos ter festa, vamos melhorar, vamos fazer tudo o que nós pudermos fazer. Mas a nossa forma de condução, eu não posso deixar uma pessoa pular de alegria numa noite, numa festa, e outra morrendo na outra. Se eu te disser uma frase, você me confirma se eu estou exagerando ou não. É altamente suspeito os cachês que são pagos para artistas se apresentarem. Isso foi tema de uma matéria do jornal L News, foi tema estadual de matérias, mas em primavera nada se investiga pela Câmara Municipal. O senhor, conforme eu disse aqui, o senhor teve 97% da sua votação a favor, né? Algumas não estavam presentes, outras, enfim, outras se absteve. Tem um ano fora, né? Tem um ano fora. Mas a Câmara está blindando o prefeito? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A Câmara abdicou do seu dever constitucional de investigar esses fatos? Terceira pergunta. A Câmara, que tem poderes dados pela população através do voto, espera que a polícia investigue? Ou ela, representando a sociedade, tem o dever de investigar? Digo isso ao senhor como atual vereador e na hipótese de o senhor ser eleito prefeito. Essa relação Câmara-Prefeitura está doente? A relação Câmara e Prefeitura, imagine você, Eli, prefeito, e eu sendo vereador. Qual que é a relação que você quer ter comigo? Harmônica. Harmônica, né? Então, eu tenho que ser harmônico para com você também. Certo. A partir do momento que você não traz essa harmonia, nós temos um enfrentamento. Uhum. A habilidade que o prefeito Léo tem, porque elegeu a maioria dos vereadores, eu acho que só o vereador Adriano na oposição, né? Só o vereador com... Na eleição foram dois. Né? Foram dois, né? Então, vamos colocar aqui. Se você elege, é porque você quer buscar uma governabilidade. Sim. Quando você quer buscar essa governabilidade, você quer buscar a estabilidade do teu mandato para você falar assim, eu vou tentar governar o mais em paz possível. Sim. Então, o que eu considero em relação ao que você está me perguntando? Que quando você senta desse lado aí, você é o entrevistador e eu sou quem responde o que você me está me perguntando. Então, são papéis opostos. Eu acho que a Câmara precisava do poder independente dela, minha visão. Mas eu sou um entre 15. Ela precisa ter essa independência. Não é porque eu vou criticar você que eu estou sendo contra você. Eu estou te alertando. Prefeito Eli, o senhor está fazendo algo de errado e eu gostaria de orientar o senhor para não fazer errado. Mas o prefeito não aceita isso, não. Nosso atual prefeito não aceita isso, não. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não, encerrou. Luizinho, eu quero te agradecer a oportunidade. Faltou falar muita coisa. Muita coisa.
Mas quero agradecer por me Obrigado. receber. É isso. Tá bom? Obrigado a você. Forte abraço a todo mundo. Nós vamos estar nas ruas, conversando com as pessoas e trabalhando para o Primavera do Leste. Amanhã, José Tonão. Tchau.